Oi, pessoal, pessoal. A gente está chegando aqui, caiu a conexão ali e eu estou retornando aqui para a gente poder fazer o contato com a Rosane. Rosane Malta Júnior, Rosane Félix. Olá, Tayane, olá. Tecnologia também deixa a gente meio tenso, né, gente? Eu tô adicionando aqui a Rosane pra gente poder iniciar essa live aqui. Vamos lá. Assim. Já, pessoal. Só um pouquinho de paciência aí, tá? Só um pouquinho de paciência, que a gente já vai conseguir. Rosane, eu também estou tentando aqui, mas ele está dando uma imagem de pausado. E eu estou tentando aqui falar com você, tá? Pra gente entrar junto aqui. Vamos lá. Não. Nós temos nossas cadeiras? Opa! Nos encontrou! E aí, Glória a irmão, Deus. boa noite, pastor. Boa noite, meu querido e minha querida. É uma honra e um prazer ter vocês na minha casa. Rapaz, coisa boa, hein, pastor? Olha, Como a gente ficou mais próximo agora, né? Deixa eu só aumentar o volume aqui que tá baixo para mim. Peraí. Tá ótimo. Agora tá bom. A gente já tem um pessoal chegando aí que já estava aí na expectativa desse nosso encontro. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu estou muito feliz de falar com vocês virtualmente, né? A gente diz pessoalmente, mas virtualmente. Eu sou fã de vocês de carteirinha, Obrigado, porque vocês são fera, vocês são feras, obrigada. né? E assim, a gente tem feito contato com algumas pessoas de referência e eu quero incluir vocês nessas também. Vocês são referência nessa nação, nesse tempo, nessa geração. Amém. Aprendi muita coisa com vocês dois ali na 93 e agora vocês estão na 97. Poxa, é muito bom de poder ver. Rosane, eu tenho que falar um negócio para você. Conta. Você é uma das pessoas, Malta Júnior, me perdoe aí qualquer tipo de indiscrição, mas a Rosane é uma das pessoas que faz oração mais bonita no Rio de Janeiro. Pelo amor de Deus. É isso aí, é verdade. Quando eu assisto você orando, eu tenho que parar o carro se eu estiver dirigindo para orar junto também. Entendeu? Glória a Deus, glória a Deus. Mas isso é tão bom porque a gente está vivendo um tempo tão ruim em que o amor está se esfriando e as pessoas estão se contaminando de coisas ruins, que quando a gente ouve alguém que fala a verdade daquilo que sente, se emociona e chora, a gente também sente a mesma coisa. No dia da minha consagração, o pastor Adi Kaiser, quero até mandar um abraço, um beijo para ele, ele está internado, está com Covid-19. Olha. E ele pregou e disse assim, pastor, eu quero falar para você a respeito do profeta chorão, que é Jeremias. E eu sou exatamente o retrato do profeta chorão, chora à toa. Mas eu acho que é isso, né? Enquanto a gente tem emoção, o Espírito Santo vai agir na nossa vida. Glória a Deus, glória a Deus. Pastorzão, primeiro, obrigada, né, pelas palavras. Nosso coração também se alegra em poder estar conhecendo tanto o senhor quanto a IBCS, não é isso? Isso aí. Lá de Seropédica, Igreja Batista Central de Seropédica. Um povo bonito, abençoado por Deus. Um dia ainda vou ter o prazer de conhecer vocês aí pessoalmente, tá, gente? Vou em Seropédica. E agradeço o carinho da igreja, o seu carinho. É realmente uma honra. Quero agradecer a todos que estão nos assistindo agora. É o meu povo, deixa eu ver aqui, a Georgia, Eliana, a Bimaías, Ana Rosa, todo mundo que está aqui também assistindo e o pessoal que está assistindo também da igreja. Prazer muito grande, pastor. Boa noite.
Estamos à disposição aí, fica à vontade. Amém. Eu fico feliz demais. Amados, a Beleza. gente tem feito esse programa aí por conta da pandemia chamado hashtag A Igreja Não Para, e é uma forma da gente ter as nossas atividades, embora a gente não possa ter o contato físico. E a cada sexta-feira a gente também está fazendo uso do Instagram, que não era muito a nossa praia, e agora a gente está tendo que aprender na marra nessas tecnologias aí avançadas, ou que A algumas gente pessoas já também. estavam usando, Eu mas a gente também. deixou Você sempre para acredita, depois, né? Fala, você Rosane. acredita que eu comecei... Eu sou assim, eu na tecnologia sou horrorosa, eu sou ruim mesmo, sabe? Sou muito desligada. E eu comecei a usar agora. Eu fiz a minha primeira live, deve ter uns 15 dias atrás, aqui no Instagram, você acredita? Eu também nunca fui de usar, não. Nunca foi, não. Mas Acredito, tô gostando. acredito porque eu também sou como menino na fé. É a segunda live que a gente está fazendo hoje. Olha, que legal, que legal. Muito bom, Segunda. muito bom. Então, todas as sextas-feiras a gente vai fazer uma live assim especial. Na semana passada foi com o pastor João Azeredo e com a Rose Nascimento, que teve uma participação bem legal também. E a Maravilhosa, gente amo a estava Rose. falando desse momento que a gente tem vivenciado, né? Deus colocou no meu coração de convidar cada sexta-feira uma pessoa que pudesse estar falando, ou duas, né? Conforme a gente tem agora esse Hoje tem privilégio dois de ir, aqui. né? E eu pensei muito em uma temática que tem mexido muito aos nossos corações nos dias atuais e que tem que chamar a nossa responsabilidade. Eu até falei, né? Cristão na política, postura e fidelidade, né? E a gente fala o tempo todo que o que a gente tem que orar, que o que a gente tem que fazer a sua parte, e a gente está vivendo um período tão turbulento, né, no Brasil, seja na área política ou na área da saúde, por conta dessa pandemia, em que nós, eu vou chamar assim, né, nós de pequenos, a gente não sabe para que lado a gente olha, o É que a gente verdade. acredita, em quem a gente acredita, sai de É. máscara, não sai de máscara, usa álcool gel, volta a trabalhar, não volta, o que faz no meio disso tudo, né? E a política do nosso país, ela também está cada vez mais enfraquecida e isso E altera o hoje deu ruim, comportamento do né, pastor? brasileiro. Hoje o negócio complicou. E tinha que ser hoje, né? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Misericórdia. A Rosane, e depois aí o Malto também faz as suas considerações diante daquilo que a gente for colocando aqui. Como é para você hoje, né? Você é deputado estadual, vocês são comunicadores da Isso. 97,1, né? Até estava pensando, alguns termos a gente nem gosta de utilizar muito, né? Como radialistas, hoje em dia se chama comunicadores, né? É. Como é essa vivência para você nesses dois mundos, né? Que ao mesmo tempo tem contato com o público, mas tem uma dinâmica diferenciada. Antes disso, eu só vou pedir a sua permissão, que eu acho que de repente que é legal, a gente pode até falar ao mesmo tempo, porque às vezes a nossa linha de raciocínio é parecida, né? Então vai interrompendo o outro. Se quiser falar, fica à vontade. Mas vamos lá, pastor. Eu digo que antes de ser política, primeiro, eu sou serva de Deus. Segundo, a minha profissão é o rádio. Eu sou radialista. Depois, eu sou política. Eu sempre levei o rádio, para mim sempre foi uma missão, um ministério. É óbvio, né, que era a minha forma é a minha profissão, de levar um pão de cada dia também para casa, junto com meu marido. Mas para mim era até muito mais que isso, porque eu sempre levei o rádio como se fosse um ministério. O senhor estava falando agora da oração, e eu sempre conto, eu lembro que por muitas e muitas vezes, eu recebi muitos testemunhos de pessoas que na hora da oração, tanto que quando eu saí da Rádio 93, uma das coisas que mais eu sofri foi o momento da oração e o programa que eu tinha sábado com as crianças, que era o Galo Jacó. Esse momento da oração. Por quê? Porque várias vezes, no momento que a gente ali orava com o povo, sabe? Quantos testemunhos a gente não recebia, dizendo, olha, Rosane, eu lembro que uma vez uma moça, ela me mandou um zap, e ela disse assim, olha, tudo que você acabou de orar, na verdade na rádio ela até fez, tudo que você acabou de orar, locutora, parece que você estava falando da minha vida. E eu falei, aí eu ri, ficava comigo ali, eu falei assim, meu Deus do céu, mal sabe ela, que antes de eu orar no microfone, né, eu oro para que Deus encha a minha boca, porque eu não tenho como adivinhar, não tenho como saber da vida. Eu falo, Senhor, dê a palavra certa, na hora certa, para as pessoas certas, e vai direto, né? Porque eu preciso que esse microfone seja realmente um canal de Deus. Eu sempre fiz da minha profissão um canal de Deus. E assim foi.
entro para a política, eu disse a mesma coisa, é muito interessante. Eu não sei se o senhor chegou a acompanhar, mas quando eu dei eleição, e no dia da posse, eu queria que todo mundo entrasse, mas só podia entrar 3 pessoas, porque é pequeno plenário. E eu disse, quer saber? Eu vou fazer um culto aqui na frente da Leste. O primeiro culto que realizaram no dia da posse, de uma posse lá, nunca teve. Vou fazer um culto, vou chamar todo mundo para esse culto e já vou demarcar território aqui. Eu quero que todo mundo saiba mesmo que eu sou serva de Deus, que eu sou crente em Jesus. Então, eu fiz aquele culto ali. Então, o que acontece comigo? As pessoas falam, mas o que mudou? Para mim, mudou a responsabilidade. Hoje eu tenho muito mais, meu cabelo está muito mais branco do que um ano atrás, mas a minha missão é a mesma. O meu espírito missionário, o meu compromisso é o mesmo. Porque o rádio, para mim, era um canal abençoador e a Alerj também é um canal abençoador. Tanto que lá no nosso gabinete eu tenho um violão, que eu toco muito mal o violão, né? Eu tenho um violão e eu faço em alguns momentos ali eu oro, ali eu canto, e já chegaram outros deputados que não conhecem a Cristo, não conhecem a palavra, e eles já foram, e eu já cantei com eles, eu já orei com eles, eu já chorei com eles. Então eu faço da minha profissão, aonde eu estiver, pastor, se amanhã eu estiver vendendo coxinha na rua, não tem problema, eu vou vender aquela coxinha, daqui a pouco eu vou estar lá fazendo amizade, falando, Jesus é bom, hein? Jesus salva. Então, eu faço sempre da minha profissão um canal abençoador. Então, Rosane, até por isso que nessa dinâmica aí dessas lives, quando eu pensei no seu nome, foi exatamente pensando nessa profissional da política, mas antes da profissional da política, a mensageira do reino de Deus. Uhum. Entendeu? Uhum. Que tem essa colocação, que tem esse esposo que está ao seu lado, que é fantástico também, que com certeza deve puxar muito o teu tapete diante de alguma coisa que você, de repente, possa estar indo para um outro campo que não seja muito legal. Porque no programa vocês deixam isso muito claro, de cada um falar o que pensa e em algum momento um tom de brincadeira tem também uma alfinetada ali, dá para perceber isso, né? É o dia a dia sendo apresentado pela rádio. Isso. Aí a gente vivencia um período em que as pessoas elas não querem mais ter a responsabilidade, elas querem o dinheiro no bolso, não é? Essa é a verdade. Enquanto eu tenho dinheiro no bolso, está tudo bem. A gente vivencia isso agora, vendo todas as guerras políticas que tem. Eu não sou de levantar bandeira política de ninguém, né? No sentido de, estou aqui, vou fazer do altar um palanque. Não, não vou. Mas quando eu pensei da gente tratar, e foi até o que você falou, que você está falando dentro daquilo que a gente disse, né? Na questão de tratar o seu campo de atuação hoje como ministério, seja na rádio, seja como parlamentar. A quem você representa? A quem você teme, né? Porque você sabe que você tem responsabilidades sociais, mas você também tem responsabilidades emocionais. Porque, igual você disse, os meus cabelos brancos apareceram muito mais rápido depois que eu me tornei parlamentar. Sim. Mas é em casa que você chora as suas lamúrias, que você tem as suas dificuldades e que você tem que se reconstruir e restabelecer para voltar à rua no dia seguinte. Estou errado? Não, com certeza, exatamente isso. Deixa eu só aproveitar e mandar um beijo para a Patrícia Oliveira e para a Lili dos Arrebatados. Ei, Lili! Ô, Lili! Legal! Está assistindo aqui agora. Mas é exatamente isso. Inclusive, só voltando aqui, recapitulando um pouquinho, o senhor falou, né, sobre mim e meu esposo. Aqui, do lado esquerdo, você tem a emoção e do lado direito você tem a razão, né? Eu sou muito levada pela emoção. Eu sou muito emotiva. Tudo meu, eu sou emoção. E ele é o equilíbrio. Ele é a razão. Porque realmente uma coisa não funciona sem a outra. Você tem que ter esses dois lados. Ele me equilibra muito na razão. E tanto ele é a minha coluna nesse sentido. Em casa, inclusive. A gente em casa, a gente conversa muito. Pastor, a gente conversa o dia... Se a gente estiver junto o dia inteiro, a gente conversa o dia inteiro. A gente conversa muito. A gente ora muito junto, eu acho isso muito importante. Quero deixar essa dica aí, né, para você que está assistindo a gente ora junto, a gente conversa muito junto. E aqui, é no ombro dele que eu choro, aqui realmente eu fico literalmente desnudada, né? Assim. E a gente tem essa cumplicidade. E agora, não é fácil, né? É um ministério que eu vejo realmente como uma missão. E assim, as pessoas perguntam, mas por que você fala tanto que é missão? Eu sou totalmente desapegada do poder. E eu falo isso para o senhor diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo que está aqui nessa sala,
Está na sua também. Eu sou totalmente desapegada. Eu tenho muita consciência da onde eu vim, tem para onde eu vou, porque é lá que eu quero ir, que nada enche os meus olhos, e é para lá que eu vou. Então, eu sou totalmente desapegada. As pessoas que estão ao meu lado, que me cercam, eles se preocupam muito comigo, né? Rosane, como vai ser? Daqui a 3 anos, coisa e tal, a gente tem que ter estratégias, eu não estou nem aí. Eles falam, você tem que ser mais estratégico. Eu falo, não, a minha vida está na mão de Deus. Se Deus achar que eu devo continuar essa missão na política, eu vou continuar. Mas, Rosane, você daqui a 3 anos, só de repente houve a notícia, a Rosane Félix perdeu. Eu tenho a plena consciência, a plena convicção que não foi Deus que quis. Então, eu sou assim, se eu ganhar daqui a 3 anos, de novo, foi Deus que quis. Se eu perder, foi Deus que quis. Porque na minha vida tudo é Ele que manda, eu estou no controle dele. E isso me gera muita segurança, né? E isso eu aprendi muito com ele. Eu vou deixar eu falar um pouco aqui. Agora, eu queria fazer Pode até falar. uma pergunta ao Malta Júnior, nesse Sim. sentido aí. A gente vive diante de uma sociedade machista, né? E, de Aham. repente, mais uma mulher chega para ocupar, entre aspas, mais o lugar de um homem. Não é assim que a sociedade pensa e muitas vezes se impõe? Como foi essa jornada para você, enquanto homem, enquanto esposo, enquanto chefe de família, ter que ver a sua esposa entrando nesse campo minado, mas sabendo que Deus estava no controle? Mas como foi isso para você, emocionalmente, espiritualmente? Queria ouvir um Aí pouco de você sobre isso. deixa eu só responder um tiquinho antes dele falar. Não fala Rapidinho. quase nada, Não, não. um segundo. Senhor. Antes dele falar. Primeiro, Ai, meu deixa Deus. eu só falar para vocês. Na verdade, o desejo do meu coração, se eu tivesse que... Eu escolhi, eu queria que ele fosse, tá, pastor? Ele fosse. Eu queria que ele fosse. Você é vereador. Esse ano eu entro com vereador esse ano. Só que não. Eu queria que ele fosse, mas aí Deus mudou tudo. Vai lá. Bom, na verdade, essa questão da mulher ela alcançar um lugar de destaque, e inclusive em relação ao marido, isso, dependendo do relacionamento, é uma coisa complicada. Porque há muitos relacionamentos que estão, na verdade, se vivendo numa continuidade doentia. Por quê? Porque o marido tem medo que a mulher se destaque, que ela tenha um nome maior que ele. Tem marido que tem medo que a mulher ganhe mais do que ele. E tem mulher também que tem problema, que ela tem, de repente, a mesma profissão que o marido, e ela não quer que o marido ganhe mais, que se destaque mais. E, em vez de ser um casamento, é uma concorrência, quase uma licitação. Então, é um problema muito sério, porque não é um casamento saudável. Então, começa por aí, né? Graças a Deus, a gente tem sempre essa maturidade. Então, a gente sempre, desde que casou, primeira coisa, olha, se amanhã eu estiver recebendo mais que você, legal, porque a gente junta a renda, então o que sobrar é para todo mundo, é para mim e para você. Então, eu sempre fico torcendo que ela ganhe mais que eu, porque assim eu fico sendo bem sustentado. Então, quanto a isso, não tem problema. E ao contrário. E quanto à situação do poder, é a mesma coisa, não tem problema. Então, eu só estou fazendo essa abertura, me referindo a essa situação de destaque da minha forma pessoal, como eu vejo isso. Em relação às pessoas na sociedade, a Rosane trouxe para muita gente uma surpresa. Só que ela trouxe uma surpresa para as pessoas. Para mim, ela não trouxe surpresa. Eu sou uma pessoa extremamente... eu não posso dizer a pessoa assim que eu posso dizer, a Malta falou, não, a Malta falou, não, eu sou uma pessoa suspeita de falar, realmente, que eu sou marido dela. Mas eu costumo dizer que quando Jesus encontrou os discípulos no barco, eles na verdade, ficaram muito surpresos, entendeu? Mas assim, Jesus andando sobre o mar, e tal, papapá. Então, assim, eu digo que para quem tem fé não é uma surpresa, mas para quem não tem fé é uma grande surpresa. Para quem conhece, não é uma surpresa. Eu conheci a Rosane, estou fazendo apenas uma analogia. Então, quando ela foi na época para a Rádio 93, ela virou para mim e falou assim, ela foi fazer um teste, e aí nesse teste eu já trabalhava na rádio há anos, perguntaram se eu conhecia uma locutora, eu falei assim, eu conheço a Rosane. Rosane tinha trabalhado na Manchete FM, eu sabia do potencial dela. E aí eu falei, Rosane, faz um teste lá. Eu falei, não fala para a coordenadora, a Lili que está aí online, trabalha lá, sabe disso, dessa história. Não conta para a coordenadora que ela é minha esposa, não fala para ninguém. Só sabia que ela era minha esposa, eu, o operador que gravou
E a menina que chamou, mas não contou para mais ninguém, mostrou para todo mundo. A coordenadora ouviu todo mundo. Eu falei, quando ela ouvir a Rosane, ela vai sentir diferença. Porque a voz da Rosane sempre se destacou. Quando ela ouviu, ela falou, que gostei dessa aí. Andréa Maia, vou até mandar um beijo para ela. Aí, ela falou, quem é essa aí? Mas essa é muito boa, quem é? Ela falou, a mulher do Malta. Eu falei, do Malta? Ué, ela é locutora? Aí começou, dali foi um sucesso atrás do outro. E a Rosane perguntou para mim, Malta, Michel de Março, você acha que o pessoal vai gostar? Eu falei, Rosane, você é uma das melhores lá da rádio. E quando ela entrou, foi o que aconteceu. Em relação à política, aconteceu a mesma coisa. Em alguns momentos, ela foi, entro, não entro, 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 e em alguns momentos, você acha que você vem? Eu falei, Rosane, você pode não entender da política, mas você tem um potencial, você vai se destacar lá de uma forma muito grande. Eu falei com ela, não é para dar força, não. É porque eu realmente conheço ela. A Rosane ela tem uma capacidade de inteligência acima da média normal. Ela não tem ainda um conhecimento amplo de profundidade de cultura política, mas ela tem um conhecimento em termos ela tem uma inteligência em termos de articulação, em termos de compreensão e em termos de resolução de problemas de uma forma extremamente rápida, veloz e incrivelmente diferenciada. Eu falei para ela, fora isso, ela tem algo muito grande, muito bom que ela herdou da mãe, principalmente foi dado por Deus, que se chama sabedoria. São itens fundamentais para a política. Eu falei, isso será um diferencial para você na política. Isso tem acontecido. As pessoas falam para ela, Rosane, você tem um ano aqui na política e você está voando. Ela fala, primeiramente, eu agradeço a Deus. Mas eu vejo que Deus colocou nela alguns diferenciais muito grandes. Então, ela, como mulher, ela se torna apenas o ser feminino. Mas como potencial de política, é algo que ficou inquestionável e ninguém pode hoje falar mais nada. Mostrou que veio. As pessoas falam assim, Rosane, eu votei você porque você era uma locutora que eu gostava. Hoje eu vejo que valeu a pena. Hoje você realmente é política que eu não esperava. Entendeu? Então, Isso é assim, muito legal, porque, na verdade, a gente tem que ter esses referenciais dentro da política também, porque as pessoas elas se transformam, né? Quando elas isso. estão antes da política, elas estão com a vestimenta, por dentro e por fora, né? E depois que elas entram e sobem ao poder e a cadeira é cativa delas, elas se sentem superiores e aí se esquecem daquilo que passaram. E a gente tem história disso na política, né? Dentro das igrejas também. Não tem como você misturar. Eu não gosto, eu particularmente, não gosto muito de misturar o ministério pastoral com a política. Eu acho que não Perfeito. bate. Não tem como você É difícil dar atenção aos dois, de uma forma juntar os dois excelente. processos, sabe, junto. Igual o caso, a Rosane ela falou, não, eu tenho o meu espaço na rádio e eu tenho o meu espaço como parlamentar. E isso é muito legal. Sem se esquecer do essencial, que é o Espírito Santo dentro dela, dentro de vocês, de um modo geral, e que o Espírito Santo vai incomodar, vai bater ali a porta e vai falar assim, tá errado isso aí não tá bom não. A quem você quer alcançar e atingir, né? Então eu acho, igual por exemplo, ao ler a palavra do Senhor, a gente tem lá a vertente de Samuel, que foi criado por Eli, a cultura espiritual ele obteve toda de Eli, mas Eli não foi um bom pai para os seus filhos, né? E Samuel, que foi criado a cultura espiritual através de Eli, foi o responsável em falar para Eli aquilo que iria acontecer com seus filhos e com ele. Ou seja, nós, enquanto cristãos que somos, que temos o selo, a marca da promessa, porque é bonito a gente cantar na igreja. Mas quando a gente está fora da igreja, quem somos nós quando estamos fora da igreja, né? Mas a gente tem um selo, a gente tem uma marca, a gente é um representante de alguém nessa terra. Seja de um lado, seja do outro. E aí aconteceu o pior com Eli, com os filhos dele, né? Então, eu acho que a gente abordar essa questão de cristão na política, eu apoio, mas tem que ter postura e a fidelidade. Postura com Deus e com a sociedade e fidelidade com Deus e depois com a sociedade também. Vocês concordam comigo? Eu concordo plenamente com o senhor. Só antes de falar mais uma coisa, deixa eu só mandar um beijo pro meu pessoal aqui. Georgia, pode ficar à vontade. Pastora Núbia estava ali, a Viviane Gaite, Thiago Guedes. A Viviane ainda vai me ensinar a falar o nome dela certo, porque eu sempre erro. Congelou aí, filho? Agora voltou ao normal. Então, um beijo para o pessoal que está ali assistindo a gente. Mas, pastor... Vanderlei Silva. Vanderlei, um abraço, querido. Rafaela também, Carol. Mas o que acontece? Em todas as áreas da nossa vida, seja você trabalhando numa grande estatal, numa grande empresa, uma multinacional, ou mesmo num posto de gasolina, o que a gente precisa compreender é que nós
Primeiro que a gente está no mundo, mas a gente não é desse mundo. A gente não pode esquecer disso. O tempo inteiro a gente tem que saber. E uma outra coisa chama-se dependência. Porque quando a gente tem a consciência, é por isso que é muito importante o cristão, é muito importante o cristão na política. Mas é importante o cristão que vai para a política ser um cristão maduro. Porque o poder é um problema sério. O poder, se você der mole, ele te envolve. Então, você tem que ir com maturidade. Você tem que Porque ir com foco. chega a ser uma ruína, né? É uma queda. Exatamente. Você tem que ir com foco, você tem que ir com objetivo. E qual é o meu segredo? As pessoas falam, mas esse negócio não passou, não subiu a cabeça. E eu falo, Senhor, de verdade mesmo, não subiu mesmo, pastor. Eu não tenho um hábito que eu não faça hoje, que eu não fazia antigamente. Minha vida não mudou em nada, pastor. É a mesma coisa. Eu como quando eu quero comer carne, eu como carne. Quando eu quero comer ovo, eu como ovo. Eu vou no mercado de chinelo. Eu não tenho isso, não. Minha vida não mudou em nada, a não ser as responsabilidades. Mas qual é o grande segredo, gente? É você ter a noção, a certeza da dependência de Deus. Eu acho que é aí que, graças a Deus, ele tem me sustentado. Porque eu me sinto tão dependente de Deus, mas tão dependente de Deus. Eu sei que eu não sou, eu me vejo realmente como nada. Sabe? Eu sou boca dele. E é por isso que eu digo que eu não me preocupo com amanhã, porque eu sei que ele é o dono da minha vida. Então, eu estou no controle. Aí, dentro disso, acho que eu já contei isso aqui, vou repetir, porque tem muita gente dessa igreja assistindo. Aliás, beijo para vocês da IBCS. IBCS. Né? Isso aí. Beijo pra vocês. Aí, eu estava um dia lá na Alerj e eu fiz 3 votações esse último ano passado. Foram 3 votações complexas, né? A primeira votação minha foi na liberação daqueles parlamentares que estavam presos. Prende ou solta, mantém preso ou solta. E eu entendi que teria que ser mantido preso. Da CPI da SEDAI, que eu votei para ter a CPI da SEDAI. Infelizmente, não foi para frente, mas meu voto foi sim a CPI da SEDAI, porque, graças a Deus, eu podia comprar, algumas pessoas podiam comprar água mineral, mas outras estavam tomando água podre, e eu disse que não, tem que ter a CPI. A outra votação foi as contas do ex-governador Pezão. Eu não aprovei as contas, não houve a minha assinatura. Outra CPI que eu assinei agora também está sendo a CPI dos superfaturamentos que temos no Estado. Eu votei para ter a CPI. E, enfim, aí eu estava nesse dia, no dia da votação, se mantinha os parlamentares presos ou soltados. Eu já tinha minha opinião formada e tal. Aí eu estava em frente à Alerj. Você explicar por que poderia mandar. Isso. O que acontece? Existe na lei uma vertente que abriria uma possibilidade, né, para que aqueles parlamentares não continuassem presos. Eles poderiam, tinha uma forma que eles poderiam sair. Que legal, seria uma forma legal, justa. Uma forma justa deles saírem. Outros achavam que não. Mas também existe, porque a gente sabe que essa coisa de justiça, cada um interpreta de uma forma, né? Infelizmente é assim. Enfim, aí, naquele momento, eu estava ali na frente da Alerj e tal, tinha uma cafeteria, e eu falei assim, Senhor, até aqui o Senhor me disse como eu chegaria, e tem falado comigo, através da palavra, enfim, né? Através dos profetas também, que eu creio. Mas eu falei, então, se eu me trouxe até aqui, continua falando comigo, porque eu sou dependente tua. E pedi para Deus falar comigo na cafeteria. Fechei os olhos assim mesmo, coloquei a minha mão no celular, assim, na Bíblia online, e abro os olhos e abro de cara com o Salmo 26. E eu vou ler só 2 versículos aqui, tá? Na hora eu li tudo. O Salmo 26, que eu não lembrava de ter lido, diz assim no versículo 6. Lavo as minhas mãos na inocência e andarei, Senhor, ao redor do teu altar. Senhor, eu tenho amado a tua habitação da tua casa, o lugar onde permanece a tua glória. Não apanhes a minha alma com os pecadores, nem a minha vida com os homens sanguinolentos, cujas mãos há malefício e cuja mão direita está cheia de subornos. Mas eu andarei na minha sinceridade, livra-me e tem piedade de mim. Naquele momento,
Quando eu olhei aquilo que li, eu falei assim, não é possível. Olha, o Senhor... Aí eu falo mesmo alto na cabeça do Senhor, eu sou apaixonada por ti. Naquele dia, mais uma vez, eu vi como é bom a gente gozar dessa dependência dele, porque ele fala com você, ele te dirige. E eu sempre pedi a Deus, antes de entrar na política, eu falei, Senhor, me dá sonhos, dá projetos de lei para abençoar esse povo, fala comigo na madrugada, bota a gente certa no meu caminho, tira o que são dos maus, bota para longe de mim, mas continua falando comigo. Pastor Cláudio, eu não poderia e não posso perder a comunhão que eu sempre tive com ele por conta da política. Porque na hora que eu perder esse bate-papo, sabe, aberto, esse olho no olho, aí lascou. Aí eu tô lascada, aí eu sou mais uma que vou me afundar. Então, eu sou esperta. Eu falo, Senhor, o que seria de mim sem o Senhor? Então, eu fico coladinha nele. Porque eu tenho certeza, quando Deus me livre, se um dia eu me desviar disso, aí a minha ruína, aí já era. Aí deu ruim pra mim. Não, e é igual aquele detalhe também, né? Quanto maior a visibilidade, maior é a cobrança, né? Com Isso certeza. seja da parte da sociedade, mas principalmente da parte de Deus, porque De você Deus. se torna uma referência, seja boa, seja ruim. É isso E aí. é diante disso. Eu estava vendo, achei bem interessante também, de vez em quando eu vejo uns vídeos seus, umas pequenas lives e tal, que você dá aquela arranhada no Violão? violão, canta. E eu falo, é isso, Senhor, essa essência do nosso coração espiritual, ela tem que existir o tempo todo. Não importa as críticas, não importa aquilo que vão dizer a respeito da gente. E aí eu vi, e achei bem bacana, estou tentando ver aqui nas minhas anotações, um vídeo que você gravou, muito legal, né, cantando, e que diz... Estou tentando achar aqui o nome... Exército de Irmãos. De irmãos, é um clipe. Videoclipe maravilhoso, muito legal. Aí eu estava pensando, e destaquei uma frase que tem na canção: o mistério que é só crer. É. O que você diz dessa frase? O mistério que é só crer. Porque você falou assim de um exército de irmãos, cadê a sua arma? E aí os cristãos levantam a Bíblia. É a palavra, Onde é está, isso mesmo. onde estão os vencedores? Estamos aqui, Isso estamos aí. de pé. Cadê o E campeão? essa, É isso aí. Olha eu entendeu? aqui, olha eu aqui, isso é. E quando a gente olha para essa música, a gente pode retratar o cenário de agora. Que os vencedores eles precisam se levantar com a espada na mão e batalhar por esse Brasil que está sendo assolado pelo pecado e também pela imundícia dessa corrupção. E a pandemia que vem arrastando leves de pessoas, não somente para as sepulturas, mas principalmente para fora da presença de Deus. Então, eu vi, achei muito interessante, o exército de irmãos e se tornou próximo, né? Junto. Você gravou esse vídeo em uma comunidade? Como que foi? Foi, Porque eu gravei esse vídeo lá no Vidigal. Domingo, um calor, né? E eu falei, quero gravar aqui, porque aqui eu mostro os dois lados, né? Eu mostro a comunidade e mostro a beleza do Rio de Janeiro, porque é dividido assim, né? O nosso Rio de Janeiro. sim, Gravei sim. lá. Gravei lá e foi realmente um dia que marcou muito a minha vida. E assim, as pessoas não conhecem bastidores, mas naquele dia foi muito engraçado. Eu botei uma escada, subi naquela laje, e a gente preparando lanche, sabe? Fazendo pão, botando aquela pasta dentro, levando maçã. Realmente, aquela coisa bem, bem gostosa. Né? Super popular mesmo, né? Muito Igual a popular. Rosane. Uma coisa muito boa, uma experiência muito boa. E a canção fala, o mistério que é só crer, entra em ação, entra em ação. Pastor, a gente precisa entender, e eu repito, que a gente está aqui, talvez seja muita gente não evangélica me assistindo, falando, essa mulher é doida, o que ela está falando? A gente está aqui, mas a gente não é daqui. Eu não vivo pelo o que eu vejo, eu não posso viver. Porque se eu vivesse do que eu vejo, eu não estaria como parlamentar hoje, que era uma coisa altamente longe da minha cabeça. E essa palavra que você está dizendo, ela é muito preciosa nos dias atuais, porque os brasileiros estão precisando de pessoas que sejam amáveis, carinhosas, que lhes dê atenção. Sim. Num momento em que as pessoas estão cada vez mais sem amor, quando para alguém, aí de repente você grava um videoclipe numa comunidade
Aí quando eu vi o final, né, que tem aquela elevação e vê todo mundo ali, toda aquela situação, aquela logística ali, se pensa nessa dificuldade do dia a dia. Então as pessoas precisam de outras próximas, Rosane. É isso. Exatamente. E o evangelho da salvação é de pessoas próximas, né? Na rua, no chão. Isso, exatamente, exatamente. E a gente, o evangelho é algo muito simples, né, pastor? Eu sempre falava aí, Jesus é bom, Jesus salva, cura, batiza. A simplicidade do evangelho é uma coisa maravilhosa. E a gente mostra Jesus em atitudes tão simples. Um abraço. Às vezes a pessoa só precisa de um abraço. Pastor, eu já fui em comunidade, até hoje eu entro em qualquer comunidade, eu vou em comunidade sozinha. Quantos meninos, né, que muitas das vezes estavam com a arma na mão, oravam comigo e oram às 9 horas da manhã. Então, eu não tenho esse problema, sempre fui. Eu lembro que eu entrei numa comunidade sozinha. E eu vi um menino, ele estava, um garoto de 16 anos, mais ou menos, ele estava com uma... Metralhadora? Não, metralhadora, tem um outro, fuzil. Fuzil. Fuzil enorme na mão, tá? E eu desci do carro, olhei para ele e dei bom dia. E ele ficou meio assim, tal, meio calado. Aí depois eu peguei, abri um sorriso. Abri um sorriso e falei assim, olha só, você sabia que Jesus chama muito menino? Aí quando eu abri o bocão, deu um sorrisão, aí ele pegou e riu também para mim. E naquele momento eu percebi, ele me devolveu um sorriso tão bonito, que eu falei assim, gente, esse garoto com esse fuzil na mão, quem que eu de repente olhou para ele, né? Eu estava assim, cheguei de carro, e olhou para ele, deu um bom dia, você sabe o que Jesus chama? De repente era tudo que ele precisava ouvir naquele momento. Então a gente mostra Jesus através de pequenas atitudes. O evangelho é muito simples. E voltando para aquela questão da letra, né? Porque o mistério que é só crer, esse é o segredo. A gente não pode viver pelo que a gente está vendo. É igual o coronavírus. As pessoas falam, você tem medo do coronavírus? Olha só, eu vigio, né, gente? Que a Bíblia me ensina a vigiar. Então tem álcool aqui em casa, mas quanto é canto, entendeu? Realmente, nesse momento, eu não estou abraçando as pessoas, eu não estou colocando a vida deles em risco, e nem a minha também em risco. Eu também estou vigiando. Agora, Claro, que eu claro. tenho medo. Se amanhã ou depois, vocês estão me assistindo aí agora, tá? Ouçam isso. Deus me livre. Ah, de acontecer. Rosane, olha só, gente, a Rosane Félix, a deputada Rosane Félix, a doutora Rosane Félix, faleceu por coronavírus. Por favor, não pensem que foi o coronavírus, que foi a pandemia que levou a minha vida, porque não foi. Eu não dou confiança para um negocinho desse tamaninho aqui, né, pequenininho, ser a causa de me levar. Não foi. Foi ele quem permitiu que, através do coronavírus, como podia ser de qualquer uma outra coisa, eu partisse. Tá? Então não me coloca nesse bololô. Não, porque se não fosse o coronavírus, ela tivesse tido um atendimento. Irmão, olha só, a gente me desculpa em falar isso. E é muito complexo quando eu falo como cristã, como parlamentar. Eu estou falando agora como cristã. Tá? Estou falando como cristã. Me entendam. Isso eu estou falando para mim, para pessoa, para Rosane Félix. Eu penso dessa forma, porque eu vivo do que eu creio. Deus está no controle de tudo. Ele é soberano. Então, eu não sou refém de nada. Glória a Deus. Amém. Rosane, você entende que você é uma missionária que está como parlamentar? Sim, perfeitamente. Mas, pastor, não teria outra razão de eu estar lá, não, pastor. Isso Pastor, é lindo. Preço, pastor, que você não E tem isso é noção. lindo demais. Uma das referências que eu tenho como Rosane é sempre fazer as brincadeiras, que uma vez eu ouvi você dizendo que você ama coxinha. Eu É isso? Isso é verdade? Quando for na sua igreja, eu faço para mim. Tá bom. A gente já vai até... Agora estão começando a preparar. É um buquê de coxinha. Não sei se você já ouviu falar. Eu já a mais nova aí. Já Buquê ganhei. já ganhou, né? De Deus, Então, quer dizer, eu acho que a gente que é missionário, na verdade, independente do patamar que a gente esteja ocupando, ou fora, ou dentro de uma igreja, ou em um trabalho secular, seja onde quer que a gente colocar a planta dos nossos pés, antes de qualquer coisa, nós somos missionários. Aquilo que a gente vai fazer lá na frente são coisas que vão ser decorrências das nossas escolhas, das nossas profissões, entre outras coisas mais. Malta, eu queria te fazer uma pergunta também. O que mais te incomoda hoje
igreja versus política. O que te incomoda? Agora, O que me incomoda... como Ele aquele vai falar, hein, que pastor? aquele que é um comunicador, né, e que já está ali por dentro das informações, das notícias, mas ao mesmo tempo como um eleitor, como um homem de Deus, um homem que está na igreja. Como você faz esse balanço aí? Então, o que me incomoda com muitos evangélicos, né, em geral, e com as pessoas, mas é uma coisa que acho que incomodou muito Jesus. Porque eu não quero me comparar ele não, mas eu me comparo no que incomodava muito, que ele falava muito. Se chama hipocrisia. Gente, mas a hipocrisia, ela me irrita de uma tal maneira. E eu vejo a hipocrisia na relação do crente com a política e nas mais diversas coisas, né? Nos mais diversos sentidos, né? Na política, nesse sentido. Porque você vê, as pessoas viram para o político, aí fala assim, falava na campanha da Rosane, quando você entrar lá, veja lá, hein? Você não vai se vender não, hein? Não vai fazer isso não, hein? Daqui a pouco, essas mesmas pessoas ou outras viravam para a Rosane. Cansei de ver, na época de eleição, as pessoas viravam para ela, e é uma das razões que hoje eu não tenho, assim, muito sangue frio para tentar também, é uma das coisas, também trabalhar na política. O Zane, o Malta, falar para a assessoria, olha só, tem uma comunidade tal, que está precisando de tijolo, está precisando de não sei o quê, está precisando do fogão, aí, assim, você vê, de repente, você sair, eu vejo o pessoal lá para te apoiar lá. As pessoas não querem apoiar a Rosane porque ela vai ser uma boa política, vai trazer política aos públicos. Eles querem apoiar porque eles querem receber. Isso se chama comprar voto. E o crente está entrando na linha do mundo. Isso é corrupção. Porque você não tem que votar em ninguém. Amanhã eu vou levar um espírita lá. Então você levar um espírita que ele te der o fogão e der o tijolo da igreja, vocês vão votar nele? Nada contra o espírita, porque o meu pai era espírita, ele é uma pessoa de excelente caráter e tem pessoas maravilhosas. Se alguém estiver assistindo, não tem nada contra isso, não. Só estou querendo dizer que é uma incoerência. A pessoa que se diz ser da fé cristã e defender todos da fé cristã, ela se vende voto para espírito ou para qualquer um. A questão dela é receber o seu. Isso é corrupção. Então as pessoas, uma vez eu estava em outra campanha também, com um que era candidato, um pastor, e eu estava sentado com as pessoas, e aí eles falaram assim, os caras começaram a falar com ele também, não vai fazer isso, fazer aquilo. Pastor, é o seguinte, aí no final da conversa, olha só, a situação da igreja é essa, então esse terreno aí do lado, a gente está querendo, não sei o que o senhor pode fazer pela gente? Aí eu falei assim, vem cá, eu não aguentei, eu era convidado, eu não tinha nada a ver com a história. Eu falei, desculpa, eu nem trabalhava com ele no sentido de política, mas vocês estão aqui, falaram para ele não entrar em corrupção, e vocês já estão promovendo corrupção, porque isso é corrupção. Vocês estão perguntando o que ele vai dar para vocês votarem dele. Você não tem que votar deles por causa disso. Então, a hipocrisia é muito grande. A outra coisa que eu acho que é uma hipocrisia muito grande, as pessoas assim, não mistura. Isso é no sentido corrupto, tá? Agora, outra coisa que me irrita, não vou misturar política com a igreja. A gente não tem que misturar. A gente não pode ser assim. Olha, tudo que a gente fala, o senhor só está nessa live, eu também só estou nessa live, porque existe um regime chamado democracia, que permite que as pessoas possam se expressar livremente. Você amanhã vai comprar alguma coisa e vai comprar por um certo valor, porque a política, ela de forma ela rege um sistema que vai regular o preço de uma certa forma para comprar e vender, que vai permitir aquele preço, vai permitir o senhor ir a um lugar e voltar. Então, tudo que a gente faz é política. E como que a gente... Inclusive... Não tem nada, inclusive, sem querer te interromper, eu fui até questionado. Pastor, mas você vai fazer uma live falando a respeito de política pelo Instagram da igreja? Eu falei, sim, porque a gente também vivencia numa sociedade política. E a gente tem que abordar assuntos em que a igreja ela precisa ampliar o seu campo de visão para não cair em armadilhas. Porque a corrupção ela está para todos, igual ao pecado. Claro. Basta cada um de nós se posicionar. Não, isso não é para mim. Né? É como você sabe, aquilo que é do Senhor, você não pode tocar. Você não pode tirar. Não é seu, é do Senhor. Então você é só um mordomo. Né? E nós somos mordomos desse tempo também. Então como é que a gente trata essas questões quando as pessoas não estão vendo, mas Deus enxerga tudo? Né? O nosso caráter espiritual ele precisa estar em dia como se hoje fosse o nosso último dia de vida, né? E não o amanhã, porque a gente nem sabe se a gente vai despertar do sono no dia seguinte, né? É verdade. Então, quer dizer, como missionário, e isso é interessante que você falou.
Assim, a gente tem, principalmente no caso da Rosane, ela passa constrangimentos quando um político não evangélico ou algum comenta com ela e alguma reunião conversa assim, ah, não, já acertei com o pastor ali, com o rebanho dele e tal, já deu tanto, já recebeu tanto, outro recebeu. E assim, aí um comércio, os pastores que são donos de tantas igrejas, então, tu vai me dar quanto? Eu tenho esse rebanho aqui. Ele é a igreja do Senhor, ele está negociando os membros para receber benefício próprio. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Então, essa mesma igreja que se vende e que os pastores as vendem, às vezes estão exigindo e querendo apontar dedo para os políticos que são evangélicos, que tem que ter uma coerência também e um comportamento exemplar. Isso, uma coisa tem nada a Postura, ver com né? a outra. Claro, postura. Mas a Postura. igreja também, como você falou, igreja versus política, a mesma postura de legitimidade, transparência do político tem que ser da igreja. A igreja tem que mudar, gente. Pelo amor de Deus, a gente pode ser igual ao mundo. Então, isso me irrita muito. E as pessoas fazendo uma coisa, o cara fazer política no altar, entendeu? Fazer política no altar, fazer politicagem. Outra coisa é você ter a sua postura e se você se posicionar, orientar as pessoas. Olha, eu conheço fulano, conheço ciclano, é decente, né? Porque você acha que é bom. Agora, mas se alguém se corromper, essa pessoa vai pagar por isso. Agora, a gente não Isso pode aí. ignorar a política, porque se a gente ignorar a política, daqui a pouco a esquerda entra na vida aí novamente no poder e quer fazer isso e aquilo, e daqui a pouco quer fechar a igreja. Então a gente não É pode verdade. ignorar a política. Então a hipocrisia realmente é o que me Agora, irrita. ele falou uma coisa muito interessante aqui, por exemplo, eu sou, como o senhor disse, eu sou contra fazer política em altar de igreja. Altar de igreja. Você sabe que quando eu fiz a minha campanha, e pode perguntar a esses pastores todos aí que eu passei. Duvido que vai aparecer um nessa live dizendo. Eu não falei de política em nenhum altar. Nenhum. No altar eu falava o seguinte, olha, gente, orem pela minha vida e depois vão nas minhas redes sociais, porque é para vocês saberem mais. Porque aqui eu só falo que Jesus é bom, que ele salva, cura e batiza. Mas já na minha rede social você vai saber mais da minha vida. É o que eu falava. Porque na rede social... Então, e isso realmente é importante. Chegou um tempo, pastor, que a gente ia em determinadas igrejas que era absurdo, era vomitante. Entrava um político, saía outro, no altar você não via nem mais quatro pastores, você só via politicagem, né? E realmente eu não sou a favor, nunca fui a favor. É por isso que eu digo, pastor, foi muito Deus na minha vida. Porque às vezes eu olho para trás e falo, Senhor, como que eu ganhei a eleição? Eu não comprei voto, eu não compro voto. Outro assunto também que ele disse que é muito importante, eu lembro que uma vez, falou que eu ganhei, foi um pastor lá, e sentou perto de mim e falou, olha, Rosane, eu estou precisando de 2 ônibus. Eu olhei para ele e falei assim, meu querido, como que eu vou? E isso é bom você que está assistindo, porque eu falo mesmo, tá vendo? A única forma de eu conseguir ônibus é conversando com o dono de uma empresa, né? Transporte. Ele vai me liberar esse ônibus. Eu consigo. O problema é que depois a política ela tem um problema sério, pastor. É o tal do toma lá da canego, joga na cara. É diferente do evangelho, né? Que a gente dá com uma mão para a outra não ver. A política não. Política é você... Tá, não. Não. Tá me ouvindo? Ah, tá. Tô aqui, tá Tá. ok. Então, aquela mesma empresa que eu fui lá pedir um ônibus tal para atender um pastor, é o mesmo que quando tiver uma votação, que eu tiver que votar, sei lá, por um aumento de alguma passagem, de um imposto, de alguma coisa, ele vai virar e falar assim, peraí, olha lá. Eu já, da outra vez eu quebrei teu galho, na outra vez você foi lá te pedir, deputada, agora é a minha vez de te pedir. Segura essa daí. Esse que é o grande problema. Hoje, por exemplo, eu não tenho... Por que você acha que eu falo do governo na rede social? Eu tenho essa liberdade. Porque eu não tenho um emprego no governo. Nenhum no governo. Porque se eu tivesse, eu ia ficar refém. Eu não ia poder falar das tretas que o governo está fazendo. Eu não ia poder entrar na CPI. Porque se eu entrasse na CPI, no outro dia, aquelas pessoas que tivessem lá empregadas iam estar na rua. Deixa eu falar disso aí, pastor, rapidamente, para as pessoas que não entenderem. O que acontece? As pessoas falam assim para algum deputado, arruma um emprego para mim. E alguns deputados fazem acordos, por exemplo, com o governo,
com algum Empresa. grupo, alguma empresa, e eles arrumam emprego para essas Empresários. pessoas. Aí arrumam emprego para um, arrumam 300 empregos. E essas pessoas, eles entendem que essas pessoas serão potenciais na reeleição, com que a família vai falar, ó, fulano arrumou um emprego uma vez, coisa e tal. Só que ele, de qualquer maneira, ele vai ficar totalmente com compromisso com esses grupos. E com esses grupos quando forem alvos de votação, ela vai ser obrigada, ou quem quer que seja, a votar a favor desses grupos e contra o povo. E você beneficia 300 pessoas e toda uma população do estado do Rio de Janeiro, 17 milhões, você prejudica. Então, essa é mais uma coisa com o problema da política versus igreja. Porque a igreja não entendeu que quando você quer constranger o político a te dar dinheiro, a te dar cargo, você faz com que ele te dê e ele fique amarrado para prejudicar toda uma população. As pessoas não entendem isso. Um dia desse, uma pessoa até falou para mim assim, olha só, quero saber se você já deu a metade do seu salário. Eu disse assim para ele, você deu a metade do seu? Aí ele falou assim, mas eu pago o imposto. Eu falei, eu também pago. Mas você tem que abrir mão. Eu falei, olha só, eu abro mão de propina. Eu não pego propina. Mas salário que eu trabalho para isso, que é digno, que é justo, que é o suor do meu trabalho, como qualquer outro empresário. Né? Você, por exemplo, você tem sua profissão, né? Então você vai lá, você gasta o seu dinheiro que você quer, com a faculdade do seu filho. Se quiser ajudar alguém, ajuda. Né? Se você quiser ajuda. Aí eu depois falei para ele assim, agora, olha, eu ajudo tanto que não é por questão política, eu ajudo como ser humano, como serva de Deus. Porque como eu sempre fiz, entendeu? Na verdade, ao longo da minha vida, você vê uma pessoa passando, de alguma forma, até onde você pode, você ajuda. Só que você não tem como ajudar, nós temos 17 milhões de pessoas. Agora, imagina essa crise. Pastor, eu não recebo 10 pedidos de ajuda por dia. Porque se fosse 10, era mole. Entendeu? Tiro do meu, tiro do dele, seria beleza. O problema, pastor, que nós somos 17 milhões de pessoas no estado, são 150, são 200 por dia. E aí, como se faz? É um saco, sem fundo, é enxugar gelo. Você não tem como. E uma pessoa que não pega nada, eu vivo literalmente do que eu ganho, não tem esquema, sabe? Humanamente falando, é impossível. Então é isso que às vezes as pessoas não conseguem compreender. É muito complicado. Na verdade, a gente vivencia isso por conta da má educação, né? Da cultura desregrada que foi colocada no coração do brasileiro. Exatamente. Existe uma cadeia, né? Existe os patamares ali dos cargos políticos e que cada um entende do jeito que quer. E é aquele detalhe, olha, eu te dou uma dentadura e você me dá o seu voto. E por conta dessas infelizes dessas dentaduras, foi chegando a patamares muito maiores. Então, quando se olha para um político, automaticamente o brasileiro pensa que ele tem que dar uma dentadura. Ou algo parecido, ou mais até. Acho que essa é a função do deputado. Exatamente. E não é bem essa. E nós, como igreja, precisamos estar com os olhos bem atentos e responsáveis por aqueles que nós vamos, entre aspas, né? Vou usar aspas aí, entre aspas, colocar no poder, porque serão os nossos representantes, né? Mas também, acima de tudo, antes de entenderem que estão no poder, é de que estão embaixo do poder de Deus, né? Como meras ferramentas que nós devemos ser. 1 Pedro, capítulo 5, versos 8 e 9, diz assim, ó, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé, certo de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ou seja, a gente sabe que existe uma maioria na corrupção, mas também existe aquela que podemos chamar de repente, a minoria, mas que ainda honra a Deus e que sustenta. E quantos homens e mulheres, eu creio que isso deve acontecer também com você, Rosane, não orem pela sua vida, pelo seu ministério, porque ser um político hoje que não se envolve com corrupção é ser colocado na mira. Né? Ser colocado na mira. Mas aquele que está debaixo das potentes mãos de Deus, a mira é só a graça de Cristo, né? Que cai sobre você, cai sobre aqueles. É por isso que você deve se envergonhar quando algum parlamentar chega para você e falou assim, vou dar X cadeiras para um pastor, para a igreja e tal. E aí você fala, meu Deus, por que esse homem veio pedir isso? Por que esse homem se vendeu por isso? Né? Nós não somos. Né? A gente precisa, até o pessoal que está assistindo aí,
Não. Crente não é tudo farinha do mesmo saco. Isso aí. Existe o joio e existe o trigo, né? Então, no dia da ceifa, o Senhor ele vai fazer a separação, ele vai fazer a divisão daquilo que presta e daquilo que não presta. Olha, esse bate-papo está muito gostoso, hein? E a gente já está há quase uma hora Já? aqui. E faltam aí 4 minutos para cair a Eu nem live, né? percebi. Isso Fica aí. atento aí. Então, Ó, eu vou fazer Guedes, um beijo para você, Vanderlei vou fazer Silva. uma enquete Beijo. com vocês rapidinho aí. Vai lá. Então, na sequência, Rosane responde, depois o Malta, ok? Eu vou falar uma Tá. palavra e aí vocês respondam com uma outra palavra que possa identificar. Deus, Tudo na minha vida, tudo. Demais para mim. família, É a base, né? A base. É a renovação das forças. agora é um para cada, tá? Malta Júnior, Ah, Malta Júnior? Olha, ele... É uma palavra só? era uma só. É. Olha, é o meu amor. É tudo assim que eu tenho hoje aqui. Agora é para ele, Rosane Félix. Meu orgulho. Olha, tá bonito isso, hein? Alegria, Rosane. Ai, alegria. Alegria é o combustível, né? Para você viver bem. Malta, A alegria, eu acho que é a característica de quem contagia todos de uma forma boa de viver. igreja, Igreja somos nós, né? Eu sou a igreja e a comunhão no templo, para mim, também é fundamental. É fundamental. Amém. O sal que tempera a sociedade, se não estraga. Glória a Deus. Ó, eu tô feliz demais por essa live. O tempo voou e eu nem vi direito. Nem Feliz eu. demais. Rosane, eu espero que Deus te use muito nesse Amém. período enquanto parlamentar. Malta Júnior, que Deus te dê todas as Obrigado. capacidades vindas dos altos céus para você dar suporte a essa esposa, Amém. né? Porque antes dela ser a parlamentar, ela é sua esposa, você quer a ver Amém. descabelada, você quer a ver antes da produção, né? Você quer a ver chorando ou você quer a ver irritada, que Deus possa te capacitar também para cuidar dela nesses momentos em que os hormônios estão em cima, estão embaixo, tem aquela coisa toda que a gente sabe que acontece com as mulheres, mas que vocês sejam referências nesse tempo para a gente e que a graça de Cristo possa superabundar sobre a vida de vocês. E para a gente finalizar aí, fazer um fechamento bonito, eu queria que cada um de vocês pudesse falar um versículo que ministre e que fala ao coração de vocês para a gente compartilhar com essas 40 pessoas que já passaram, 45 que já passaram aqui conosco. Amém. Hoje eu deixaria o que eu gosto muito, que é sobretudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Aleluia. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos árvores do nosso Deus. Na velhice, ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto, ele é a minha rocha. E nele não há. Deveria estar acabando. Amém. Amém, amém, amém. Está quase acabando. Eu quero orar por vocês. A gente só tem 1 minuto e 30. Eu quero orar, tá? Senhor, muito obrigado por essa live especial. Obrigado pela vida da Rosane Félix, pela vida do Malta Júnior. Nas suas mãos eu quero te entregar esse casal de missionários, comunicadores, ó Deus, e que estão, ó Deus querido, nessa terra para fazer a multiplicação do teu reino. Que a tua graça, ó Deus, possa estar sobre as suas vidas, sobre os seus sonhos, sobre esse casal, ó Deus, e que o Senhor possa lhes guardar de todo e qualquer mal. Obrigado por esse dia, obrigado por essa oportunidade. Obrigado, ó Deus, porque o crente, ele também tem que estar na política. Senhor, som dos nossos corações e cuida da gente. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos eternamente. Amém e amém. 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 Obrigada, Obrigado, pastor. pastor. Grande abraço. Obrigado a todos. Obrigado. Deus os abençoe. Vamos fazer a nossa selfie aqui antes de acabar. Faz aí. Tem que só tirar o comentário aqui que eu não sei como que é. Se eu tiro o comentário aí, pastor, não sei tirar, não. Também não. Vamos para a foto. Como que faz para tirar o comentário? Não sei. Tirou? Achei de comentário aqui.
Sumiu o som. Tirei uma foto, daqui a pouco eu mando para vocês. 20 segundinhos e a gente está chegando aí ao final. Deus os abençoe, Deus os guarde. Ó, e logo, logo gostaríamos de convidar vocês Amém, para meu estar em pastor. Seropédica assim que essa passar. Um beijo. Deus os abençoe. Vai cair a live.